Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperar o pessoal chegando para a gente começar a conversar com o nosso convidado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Aqueles que forem se chegando, por gentileza, nos digam como é que está o som. Muito boa noite, Maiquinho Pacheco. Muito boa noite a todos que já estão chegando com a gente aí para o nosso primeiro entrevista Destaque Eleições 2024. É isso aí, pessoal. Aqueles que estiverem chegando aí, por gentileza, nos posicione em relação a som. Se estiver chegando belezinha para vocês. Muito boa noite, Iracema Orli. Luciana Caula, boa noite. Nós estamos aí com uma audiência muito legal mesmo. Então, daqui a pouco nós iniciaremos o nosso Destaque Eleições 2024. Hoje, recebendo a presença ilustre do pré-candidato Tarcísio Ferreira, que nos deu a honra de estar com a gente hoje. Muito boa noite, Tarcísio. Boa noite, João Paulo. Boa noite aos nossos internautas que vêm hoje e assistem o destaque nessa noite. Muito obrigado. Hoje, nós aí, Tarcísio, hoje nós damos início à Festa da Democracia em Águas da Prata. Só aguardando o pessoal falar para nós como é que está o seu som, para a gente, para eu tirar isso aqui e a gente começar a ficar mais à vontade, né? Claro. Hoje a gente dá início à Festa da Democracia em Águas da Prata e eu espero que todos vocês aí que estão do outro lado possam estar se informando e fazendo aí o seu, tomando as suas decisões a respeito do futuro de Águas da Prata, que hoje nós estamos aqui para começar a decidir. Nós estamos com uma audiência muito legal, já podemos aí dar início. Inicialmente, vou falar algumas palavras aqui. Especial agradecimento aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos que confiam nesse trabalho, confiaram nesse trabalho, e eu espero que todos possam se beneficiar dessa série de entrevistas que hoje nós estamos aqui para fazer. Bom, quero dizer a todos vocês que hoje nós estamos aqui amparados pela Lei 90.514 de 97, que diz expressamente que o pré-candidato pode participar de entrevistas, pode participar de lives. Então, estamos aqui amparados pela lei e também quero dizer a todos vocês que poderão, sim, no terceiro bloco, fazer perguntas ao pré-candidato. Vocês poderão fazer perguntas que serão respondidas e também quero dizer a todos vocês que perguntas que forem ofensivas, perguntas que forem de contas sabidamente fakes e perguntas com palavras de baixo calão serão descartadas categoricamente. Não teremos nenhuma pergunta nesse sentido hoje. Isso para garantir que haja aí um bom andamento e também o nosso candidato, para respeitar o nosso pré-candidato aqui, que hoje vem aqui para esclarecer, para trazer a vocês aí um planejamento da sua pretensa candidatura, né? Então, queria dizer, Kátia, assim que a gente liberar as perguntas, por enquanto vamos fazer perguntas gerais, viu, pessoal? Primeiro bloco, apresentação do candidato. Tarcísio, 10 minutos para sua apresentação. Entendo que seja minha apresentação pessoal. Pessoal. Fui bem. Tarcísio Ferreira, filho do Volgran. É a melhor apresentação que eu podia fazer, não é? Filho do Volgran, porque Volgran
é um ex-prefeito absolutamente conhecido na Prata. Se não porque eu conheceu pessoalmente, pela nomeada que ele deixou, não é? Como ex-prefeito por 2 vezes, de 57 a 59 e depois de 63 a 66. Eu sou o 3º filho. Meu primeiro irmão é o Volgran, Luiz Volgran, que também foi prefeito por um período pequeno lá, quando foram restabelecidas as eleições nas instâncias, em 1979. 79. E eu aqui fiz campanha para ele com um Jeep que eu comprei em 1956, 6 cilindros, do Toninho Barba, e andei por essas serras todas da Prata, fazendo campanha para o meu irmão Luiz Volgran. Essas eleições foram em 29, acho que 29 de abril de 1979, se não me falha a memória, e fazia um frio danado, e nós correndo os morros da Prata, buscando o voto atrás do eleitor. E eu acho muito, muito bonito isso, porque a eleição realmente é a festa da democracia, um exercício de humildade. Quem manda é o eleitor, e o candidato se submete à vontade do eleitor, tá certo? Se ele for um bom candidato, tiver um leque de propostas decentes, factíveis, pode ser eleito ou não, e tem que respeitar o resultado. Pois bem, eu cursei o grupo escolar aqui com a dona Áurea Soares, cursei o ginásio, e minha mãe foi a primeira diretora do ginásio aqui na Prata, cursei o científico aqui. Depois eu me decidi fazer medicina, que eu acabei nunca fazendo, graças a Deus, e fui para Ribeirão Preto fazer cursinho, e fiz vestibular, só não entrei mesmo em medicina. Aí meu pai disse: você vai fazer o que agora? Eu disse: eu vou fazer mais um ano de cursinho. Ele falou: não, vai não. Você vai fazer o quê? Eu falei: vou fazer direito. Então você fica aqui comigo. E comecei a trabalhar com meu pai. Eu já trabalhava com ele desde os 14 anos e comecei a trabalhar com meu pai. Aprendi muito. A advocacia com ele foi extremamente gratificante, me ensinou muito para a vida inteira. Depois eu fui para São Paulo, depois de formado, fiz mestrado na PUC, fiz meu livro, minha dissertação de mestrado. Por concurso eu virei procurador do município de São Paulo. Aí o prefeito de São Bernardo do Campo acabou me pedindo para prefeita de São Paulo naquela ocasião, e eu fiquei assessor dele, jurídico, por 4 anos. Voltei para o município de São Paulo e lá pelo final dos anos 90 eu resolvi me desligar do serviço público e fui ter o meu escritório, não é? Anos depois fui convidado para ser secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo. Então eu assessorei, de certa maneira, a prefeita do maior município da América do Sul, da 2ª cidade da América Latina, não é? O 3º orçamento do país, porque o orçamento da União, o orçamento do Estado de São Paulo e depois o orçamento do município de São Paulo. O município de São Paulo é maior do que o orçamento do município de São Paulo, é maior do que o orçamento do Rio Grande do Sul todo. Inteiro, né? Todinho. E assessorei também, tive a felicidade de assessorar o prefeito de São Bernardo do Campo, que na ocasião era o 2º orçamento do Estado, depois da cidade de São Paulo. Depois São Caetano, Santo André passou, depois Guarulhos, hoje é o 2º maior orçamento do Estado, me parece. Pois bem, me aposentei da PUC, fui professor da PUC 30 anos, fui professor da Faculdade de Direito de Sorocaba por 20 e tantos anos, deixei depois o magistério, me aposentei, e com a pandemia eu vim ser feliz em Águas da Prata, minha cidade. Você sabe que a gente é mais ou menos como o salmão. O peixe, salmão, ele nasce no lago de água doce e ele corre para o mar, aí ele fica muito bonito, não é? Colorido, bonito, não é? E ele volta para desovar no mesmo lago que ele nasceu, não é? Então eu acho que eu vim fazer isso. Podemos dizer que o pré-candidato Tarcísio hoje ele volta à sua terra, então. Volta às minhas origens. Eu nasci aqui, eu nasci na minha casa. Pouca gente na Prata nasceu na Prata, por uma questão, nós não temos uma maternidade. Eu, por uma das sortes dessa vida, eu nasci em casa,
porque o motorista do táxi, que é o pai do José do açougue, não é? O seu Olímpio, que era motorista do táxi, não chegou a tempo e minha mãe tinha que ser socorrida. E a dona Tita Durão, que era a parteira mais famosa lá de São João da Boa Vista, foi quem veio fazer o meu parto. Eu fui o único dos filhos que nasceu na casa que era também a casa onde tinha nascido meu pai, e na casa que foi construída pelo pai dele, pelo meu avô, Zeca Ferreira. Zeca Ferreira. É isso. É isso. Bom, Tarcísio, você fala em origens, e o que motivou o podcast que a gente está fazendo hoje é o amor que a gente tem por Águas da Prata, né? A gente tem um amor imenso por Águas da Prata. Nesse sentido, a gente vem fazer essas apresentações aqui, que são pertinentes e são importantíssimas, eu considero eu, para o eleitor ficar bem informado. Você sabe que hoje nós estamos a 198 dias exatamente da eleição. 198 dias para você, eleitor que está aí do outro lado, decidir o futuro de Águas da Prata. Então, nesse sentido, falando de amor, falando de tudo, eu quero perguntar para você, fazer a primeira pergunta: por que você quer ser prefeito de Águas da Prata? Porque esse seria a coisa mais interessante que eu poderia fazer nessas alturas da minha vida. Devolver para Águas da Prata alguma coisa, alguma experiência, alguma sabedoria que eu tenha tido nessa minha caminhada fora da Prata. Eu não saí da Prata porque eu não gostasse da Prata. Saí da Prata como muita gente sai. Obrigado. Porque você tem que exercer uma profissão. Você tem que fazer sua vida. E eu fui fazer minha vida em São Paulo. Pois bem, eu gostaria para isso, porque Prata a gente sabe, Prata teve alguns ciclos não muito positivos, não é? Por conta da questão econômica, por conta da questão da água, porque caiu em desuso a questão da água do termalismo, como cura, como etc. Tá certo? A instância, eu acho que ela não se reinventou. Então ela entra num ciclo um pouco negativo. Gozado, quem salva Águas da Prata não é o caso de Lindóia, não é o caso de outras instâncias, Campos do Jordão, que são instâncias mais famosas. Quem salva Águas da Prata não é o poder público, mas é uma pessoa. E é mais do que uma pessoa, é uma ideia. É Almir Gringues, que inventa o caminho da fé. Esse homem tem que ter uma estátua, realmente, porque ele teve uma ideia e botou essa ideia em movimento. Essa ideia faz hoje a Prata fazer um movimento de recuperação das pousadas, que certamente vão virar hotéis, vão dar serviço, vão dar emprego e vão retomar o turismo em Águas da Prata. Você considera que a gente estaria muito pior hoje se não houvesse o caminho da fé? Não tenho dúvida. O caminho da fé é uma reinvenção da Prata, uma reinvenção que só a Prata tem, nenhuma outra instância. Quer dizer, é uma ligação direta com quem? Com Aparecida, que é uma cidade que tem um turismo religioso fantástico, não é? Então eu não tenho dúvida que isso é uma recuperação enorme. Agora, nós temos que ir além, nós temos que ter a população da Prata tem que ter escola decente, né? Para as crianças, nós temos que ter escola para quem cursa, nós temos que ter esporte, né? As pessoas se encontram no esporte, a juventude se encontra no esporte, o esporte tira a droga do cidadão, tá certo? E tira o cidadão da droga, não é? Nós temos que investir na educação, no ensino, temos que investir na saúde, temos que investir numa coisa que a Prata não tem. Prata não tem. Alguma saúde a gente tem, pode melhorar muito, não é? Educação tem, pode melhorar muito, mas a gente não tem transporte nenhum, não é? Entre os diversos bairros da cidade. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Outra, nós temos que dotar a cidade de rede hoteleira, mas não é o município que vai fazer isso, mas ele tem que ir buscar, tá certo? Porque os nossos eleitores, os nossos munícipes deveriam confiar em você como líder político? E mais, o que a sua vida anterior te capacitou para ser o futuro prefeito de Águas da Prata?
Primeira coisa, eu trabalhei minha vida inteira, e já lá se vão 43 anos, com administração pública. Eu não fiz outra coisa na vida. Trabalhei num primeiro lugar, num centro de estudos e pesquisas de administração municipal, hoje extinto, chamado CEPAM, que ficava na cidade universitária, lá em São Paulo. Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal. O que se ensinava? Se ensinava administração municipal aos prefeitos, aos vereadores do Estado. E não só do Estado, do país, do Brasil. Eu estive em Rondônia por conta desse Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal. Fui procurador do município de São Paulo, por concurso. Fui assessor do município de São Bernardo, voltei secretário de Negócios Jurídicos do município de São Paulo, do maior município da América do Sul. Eu acho que alguma experiência eu acumulei nesse sentido, não é? De ver, de assistir, de estar perto, de estar próximo, de conversar, de trocar ideias, tá certo? Então, acho que eu poderia fazer isso de uma certa maneira. Outra coisa, eu tenho uma sorte, que é ter na família 2 deputados. São João da Boa Vista reclama, né, de certo modo, já São João não tem um deputado, mas Pinhal também não tem, nem Vargem, nem Rio Pardo, nem Grama. São João, Prata tem 2 deputados, um federal e um estadual. E todo mundo conhece, um chama Paulão. Aqui na Prata ele não é Paulo Teixeira, nem coisa nenhuma, aqui ele é Paulão. Que inclusive está nos assistindo, Isso. Acabou de fazer um comentário aí. Outro é o Fernando, tá certo? São 2 deputados. E eu não tenho dúvida de que com esses dois irmãos, vão e querem muito, não é? Que a Prata possa ter recursos e ter uma direção para ter recursos e ter recursos bem aplicados na saúde, na educação, na moradia, no transporte. Eu acho que é isso. Você considera a relação do Poder Executivo e Legislativo importante para o município? E se sim, como é que você pretende construir essa relação? Rapaz, Sabe que nós temos um problema com isso em Águas da Prata. Rapaz, eu te digo, rapaz é modo de expressão, me perdoa, João Paulo, mas é muito informal. É das coisas mais importantes. Houve ditaduras no Brasil, mais de uma, houve muitas. Aliás, os períodos de democracia são menores, muito menores do que o da ditadura. As únicas instituições que nunca fecharam, uma delas foram exatamente as câmaras municipais. E em todas as ditaduras, as câmaras municipais permaneceram. É fundamental, tá certo? A Câmara encarna os diversos grupos sociais. E a relação é uma relação de sabedoria, de troca, tá certo? A maioria governa, tá certo? E muita coisa a Câmara decide. Diz, olha, a Câmara não tem papel nenhum. Tem um papel gigante. Tem um papel gigante. Seja na fiscalização do Executivo, e isso é importante. É muito importante. Porque não é, quem tem poder tende a abusar dele. Não é? Então a fiscalização é fundamental. Não é? A outra coisa é aprovar leis importantes. Nós estamos falando, não tem leis, a primeira lei, o Código de Obra, o Código de Edificações, o Plano Diretor de Desenvolvimento da cidade. Tudo isso pode ser até projeto do Executivo. A questão tributária pode passar pelo Executivo, mas necessariamente ela é discutível, aprovada ou não no Legislativo. Então não existe, é uma troca necessária. Torna a perguntar, como é que você vai conseguir chegar nesse quase milagre em Águas da Prata? Olha, eu não pretendo fazer milagre. Uma coisa que eu não farei em Águas da Prata é acirrar a discussão, acirrar as divergências, acirrar briga. Isso eu não farei. Eu não pertenço a essas correntes que estão aí se digladiando, a quem fala mal de fulano. Eu não vou responder a críticas de caráter pessoal, tá certo? Nós vamos discutir ideias e propostas para o município de Águas da Prata. Então, o que eu vou fazer é conversar com iguais, tá certo? Discutir e tentar convencer de alguma verdade que eu possa ter. Agora, aceitando também que não sou dono da verdade e que a verdade pode estar do outro lado e não comigo. Com certeza. Bom, a gente estava falando, a minha próxima pergunta seria a respeito da visão de futuro de Águas da Prata, você respondeu adiantadamente. Infraestrutura e serviços públicos.
Quais são seus planos para melhorar a infraestrutura urbana, incluindo pavimentação, iluminação e saneamento básico? Olha, saneamento nós temos uma questão sui generis, porque o saneamento hoje é todo da Sabesp, que está em vias de privatização. Não é? O que a gente tem que fazer nesse sentido é olhar o nosso contrato, olhar o contrato com a Sabesp e fiscalizar o cumprimento desse contrato. Tá certo? Eu acho, ainda mais quando deixam a Sabesp de ser um órgão estatal e passa para ser um órgão privado sujeito a lucro. Antes do lucro vem a prestação de serviço e tem que prestar serviço decentemente, convenientemente. Né? Então, acho que com relação a saneamento básico, é isso. Com relação à questão do asfalto, primeira coisa, nós temos que cuidar das nossas vicinais. Mais do que tudo, nós temos que cuidar das nossas estradas vicinais. A situação hoje é extremamente melhor da situação que eu conheci quando eu fiz campanha, por exemplo, para o Luiz Wolgram, quando ele foi candidato. A situação das estradas ainda é melhor, mas ainda é muito problemática. Por exemplo, nas areias. Não é? Por exemplo, em várias questões, vários locais ali no São Roque da Fartura, na cascata, da cascata para a Fonte Platina, e etc., para o Pico do Gavião. Quer dizer, dá para você melhorar isso? Eu não tenho dúvida. O problema é, temos recursos para isso? E nós temos que captar esses recursos. Eu não sei quem dos outros concorrentes, são 6, teria melhores condições que eu para ir ao governo federal pleitear recursos federais para uma série de coisas. Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, e etc. Quer dizer, acho que a gente tem uma condição especial derivada da presença de um ministro lá em cima do governo e de um deputado estadual aqui em São Paulo. Desenvolvimento econômico, criação de emprego. Qual que é o DNA de Águas da Prata? O que a gente tem que fazer para a gente não precisar mandar essa molecada embora? Olha, eu acho que a gente tem que apostar na vocação natural da cidade, mas implementá-la bem, bastante. A nossa instância é isso, uma instância. Portanto, o que a gente tem que fazer é acelerar isto, acelerar a nossa rede hoteleira, acelerar a imagem da cidade, acelerar os nossos festivais, acelerar os eventos turísticos na cidade e capacitar o jovem para isso. Quem tem feito um trabalho fantástico, começado um trabalho todo seu, particular, etc., é Josué Pancini, que está fazendo isso com relação aos meninos que queiram, por exemplo, se dedicar à culinária e outras coisas. Ele está formando baristas, por exemplo, não é? E isso é muito interessante, não só ele, não, tem muita iniciativa nesse sentido de envolver o empresariado, e nós temos empresários sólidos, fortes, que podem se envolver com o Poder Executivo, tá certo? E ajudar na capacitação do jovem, tá certo? E do adulto para enfrentar ou seja, para enfrentar um trabalho que nós precisamos criar. Exatamente. Segurança pública. Tarcísio, a gente não tinha isso, não era Águas da Prata, não era em Águas da Prata que acontecia essas coisas, mas hoje já acontece. Águas da Prata hoje ela não tem um sistema de segurança com leitor de placas, cidades inteligentes, vamos dizer assim. Isso estaria, essa questão de segurança pública, como é que isso entraria no seu plano, no seu pretenso, na sua pretensa eleição, no seu plano de governo? Isso. Primeiro é uma apresentação hoje, não é? Mas o que eu imagino que alguém se possa fazer em Águas da Prata é muito mais um monitoramento de vídeo nas principais localidades da cidade, não é? Prata nesse sentido não é muito difícil, porque você tem a saída para Poste Caldas e a saída para São João da Boa Vista, basicamente. Claro que você tem outras coisas, como por exemplo o Pico do Gavião, que vai para Andradas e etc. Mas você tem esses dois grandes, e isso não é difícil. Agora, a segurança pública não é uma coisa afeta ao município, é uma coisa afeta ao Estado. E a gente sabe que o Estado está sofrendo com isso. Mas um
o gestor público ele pode sim ajudar e facilitar o caminho. E nesse sentido cobrar também, porque eu vejo a situação em São João da Boa Vista, da Polícia Civil, é terrível, com falta de agente, de delegados, etc. Quer dizer, falta estrutura para a Polícia Civil, não é? E deve faltar na Prata. Eu vejo muito pouca gente nesse sentido. Eu acho que a gente tem que pressionar para isso. Né? Você tem uma instância, você precisa cuidar, não só do cidadão que fica aqui permanentemente, mas dos turistas que aqui vêm. Até porque nós estamos numa cidade de passagem, né? Então acho que é até um compromisso do gestor público cuidar dessa parte. Mas vamos falar de transparência. Como que você pretende dar transparência na tua gestão, na sua futura gestão, né, como pré-candidato hoje, e como que você pretende envolver os nossos munícipes aí nas decisões que você futuramente possa tomar? Olha, tem muita coisa que se pode inaugurar, muita coisa que não se fez nesse sentido da transparência, não é? Mas a gente tem feito muito é cumprir a lei, não é? A lei de licitações, né? A lei de concessões, mas isso é pouco relativamente à coisa, né? Aquilo que a lei dá é o mínimo, né? Você tem que convidar, você tem que publicar, você tem que fazer, isso é o mínimo. Não é? Quem quer fazer de verdade, mais do que fazer o convite formal pelo órgão oficial ou pela publicação no site da prefeitura, ele tem que buscar efetivamente outros licitantes para disputar, tá certo? Essa é uma coisa. Outra coisa, você tem lei de transparência, você tem o portal da transparência que tem que ser implementado, mas sem nenhuma coisa, tem que estar lá. O que é. O que na verdade é o seguinte, você não tem que ter, o gestor não tem que ter nada para esconder. Tá certo? Se você não tiver nada para esconder, a transparência é uma coisa muito tranquila, tá certo? Você pode dar a maior publicidade possível à transparência, né? Então, você acha que a transparência se dá através do portal, através dessas não só mídias? Isso você pode fazer através das... Prata é uma cidade pequena. Você pode fazer isso através de reuniões de bairro ou de bairros, tá certo? Projetos importantes, reúne por bairros. Qual é o problema do prefeito de se expor, de ir falar, de ir ouvir, de sentir o que a população quer, o que não quer? É claro que ele não vai lá para ouvir, olha, está tudo bem, está lindo, maravilhoso, ele tem que ouvir a crítica também, tá certo? Agora, o consenso quem faz é a maioria, né? Você vai ser prefeito futuramente, a pretensão você vai ser prefeito de todos os bairros. Como é que você pretende resolver as questões lá de São Roque, da Cascata, que cada um com seus problemas específicos, claro. Mas dos bairros da parte alta, São Claro. Roque, Cascata, já que nós temos aqui uma distância muito longa. São Roque, por exemplo, é uma distância muito longa daqui de Águas da Prata. O Marco Divisório, menos, mas São Roque especificamente é longe. Você como gestor, equalizar os problemas de saúde, por exemplo, em São Roque, precisa vir buscar uma receita. Você acha que isso pode ser resolvido? Não tenho dúvida. Assim, vamos dizer, em primeiro lugar, né, já se fala do linhão da saúde, não é? De um transporte de saúde que venha do São Roque, ou seja, de cima, passando pelo ponto, pela cascata, etc., venha no sentido da Prata, não é? E depois faça o movimento inverso, e esse é um transporte que você poderia ter 2, 4, 6 vezes no dia, para a questão da saúde. São Roque, a meu modo de ver, é uma pérola, a gente precisa lapidar. Ela é o final da Serra da Paulista. Quer dizer, ela pode ser o grande finale da Serra da Paulista. Ela pode ser o núcleo bonito, colorido, florido. Aliás, a Prata perdeu aí as flores, né? Nós deixamos de ter a Prata florida, né? Mas não podíamos florir o São Roque, não é? A mesma coisa nós podemos fazer na Cascata. Não é? A Cascata também tem aliás, ela já acontece isso hoje, e não por causa do poder público. Você já tem vários empreendimentos turísticos na rota da Cascata, no sentido da Fonte Platina, tá certo? Você tem vários iglus,
cabanas que estão se instalando, que é para aquele que procura altitude, o frio, a vista linda que nós temos em várias situações. Quer dizer, isso pode ser uma rota, isso dá emprego, isso dá serviço, né? Isso traz renda, isso conserva, tá certo? Acho que a gente pode trabalhar nesse sentido dos bairros mais distantes. Fonte Platina é outra joia, que nós temos que falar dela, é outra joia que está aí. Agora, nem linha celular ainda nós não temos na Fonte, você tem uma deficiência nesse sentido, e é uma coisa que tem que fazer um estudo para isso, mas tem que ter, as pessoas têm que ter comunicação. Não é? Era uma das minhas próximas perguntas, né? A gente ia falar agora do desenvolvimento rural, mas você já nos deu aí na pergunta anterior a respeito das estradas rurais, da melhoria das estradas rurais, então nós vamos abordar esse assunto. Agora, a questão da mobilidade. Nós temos uma empresa em Águas da Prata que ela, vamos falar o português correto, ela não respeita a cidade como cidade, né, de transporte público. Qual seria a solução para a gente resolver essa questão dessa empresa, na sua visão? Olha, precisa verificar exatamente a situação da empresa, mas se a empresa não funciona, o problema é outra empresa e não essa. Vai? Eu acho que São João Prata não tem como não falar com São João a respeito desse. Nós somos iguais, nós somos ao lado, São João e Prata, né? São cidades que estão aqui lado a lado, não é? Algumas distâncias de São João, dentro do município de São João, são muito maiores do que a distância de São João e Prata. Então essa questão do transporte coletivo entre São João e Prata tem que ser resolvido. Como tem que ser resolvido também a questão do transporte coletivo nos pontos altos da Prata. O alto da Nova Prata, de São Judas, tá certo? Da Bela Vista, e etc., Vista Alegre. Quer dizer, isso tem que ser resolvido, e pode ser resolvido não por ônibus, mas você pode fazer por micro-ônibus, ou você pode fazer até por vans. Você pode ter um transporte por vans, porque muitas vezes pode não ser economicamente viável você fazer com ônibus, porque são instrumentos muito grandes, são veículos muito grandes para transportar pouca gente. Dependendo desse, porque isso é um estudo que tem que ser nós temos que nos envolver num estudo nesse sentido, nós podemos fazer com outros veículos, mas essa é uma coisa que eu diria, será prioritária. Distrito da Cascata. Como a gente estava falando, são joias que nós temos afastadas da cidade aqui, São Roque, Cascata, Marco Divisório. É possível desenvolver o turismo lá na região, mantendo as características vamos dizer assim, desenvolver o potencial local, mas mesmo assim proteger a região? Essa pergunta é excelente para mim. Eu estou apaixonado por aquilo que eu vi na Cascata. A Cascata, apaixonado e de certo modo decepcionado pelo seguinte: você tem uma quantidade enorme de prédios, inclusive públicos, que estão na Cascata absolutamente inaproveitados. Vamos começar do primeiro, a estação da Cascata. A estação da Cascata está lá, está deixada, o município não faz nada com ela, nada é feito lá, a comunidade não se utiliza dela. Você tem uma associação que tem uma sede que nada é feito na associação. Você tem uma série de outros prédios que estão deixados lá. Isso tem que ser recuperado. A Cascata tem uma quantidade enorme de edifícios, de logradouros, que podem ser reativados e podem ser postos à disposição do turista e também do morador. Aliás, vamos inverter, do morador em primeiro lugar e também do turista. Depois é o seguinte, eu não tenho dúvida de que a Cascata, com a Fonte Platina e o Pico do Gavião, formam um circuito necessário. E dali você tem Andradas, você tem Pinhal, você tem o vinho, você tem uma série de coisas que chamam, que convidam para isso. Podem ter hotéis, podem ter pousadas em lugares fantásticos, seja da Serra da Paulista, São Roque da Fartura, seja na Cascata, na Cascata, na estação da Cascata. Quais os investimentos que você considera primordiais aí no turismo de Águas da Prata? Investimento que beneficie o turismo como um todo. Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu me dedicaria seria exatamente a reurbanização desse eixo
do Rio da Prata, esse eixo que começa onde era o lago, tá certo? E vem até aqui quase na divisa com São João. Eu acho que esse eixo tem que ser o eixo central da cidade, tem que ser objeto de reurbanização. Isso inclui, por exemplo, verificar com a Secretaria do Patrimônio da União a transferência da Estação da Prata para o poder público, tá certo? E a reurbanização de toda aquela região ali da estação, tá certo? A reurbanização das margens ali do rio, daquela região ali, não é? Para que fale a estação, ela consiga falar com a nossa avenida principal, não é? Então, acho que essa reurbanização seria meu primeiro nesse sentido. Reurbanização. Educação. Tema forte em Águas da Prata. Uhum. Bom, primeira pergunta que eu te faço: quais são as suas propostas para garantir o pagamento do piso salarial dos professores? Essa é uma questão fundamental. Se eu te der qualquer solução imediata, não vai ser razoável. Eu não quero chutar isso, eu não quero ser leviano. Quer dizer, a primeira coisa que envolve é um estudo nesse sentido, mas não há como não pagar piso das categorias profissionais, tá certo? Eu estou falando de enfermagem, estou falando também dos professores, tá certo? Você quer valorizar a educação, você tem que valorizar o professor, você tem que valorizar a escola. Por exemplo, eu vi agora no aniversário do Cônego Barros, do nosso ginásio, desculpa, Timóteo Silva. Do Timóteo Silva, eu estava com o Timóteo Silva. Eu vi uma coisa muito interessante. O prédio, a conservação dele é total. Agora, quando você começa a conversar sobre o sistema educacional, parece que nós estamos num problema, tá certo? As coisas não se falam. Isso está terrível. Então, eu acho que nós precisamos ver com carinho a questão do professor e a questão do ensino. Mas não dá para não pagar. Não é? Eu acho que não dá para não pagar nenhuma das categorias, tá certo? Eu acho que o salário é uma coisa fundamental, é essencial. Como e quanto, isso aí é uma questão para se ver, mas você tem que ter isso como meta, tá certo? Saúde. Sim. Como que você pretende melhorar e aumentar as especialidades médicas no município de Águas da Prata? Eu acho que nós temos uma área gigante do pronto-socorro e a gente tem que ampliar aquilo, né? Eu acho que a área do pronto-socorro é muito grande e eu acho que até de certo modo desperdiçada. Nós precisamos de recursos para construir isso. Muita gente fala, por que não uma UTI neonatal? Não é? Por que não termos nos faltam uma série de condições, né? Eu vi aí, tivemos até uma morte aí com um problema, porque foram atendidos sem condições mínimas para socorro, né? Isso é terrível. Nós tínhamos que ter uma certa UTI móvel para você fazer isso. Agora, essa questão da saúde precisa isso, quer dizer, quem tiver com a unha encravada, ele não é prioritário no transporte, né? Você tem que saber um pouco fazer essa mediação e essa separação, tá certo? Agora, eu acho que a gente tem que investir naquele pronto-socorro, não é? Nós temos aqui a destinação poderia ser alterada, mas nós temos um velório, não é? Nós temos que dar as condições de descanso, por exemplo, a sala de descanso de repouso, que não vem sendo cumprida, tá certo? Então tem uma série de coisas na saúde que precisava ser vista. Outra coisa são a questão das especialidades. Se você me permite uma questão, uma questãozinha que eu queria... Só vou pedir para o senhor chegar mais próximo ao microfone, porque pode ser que alguém não esteja nos ouvindo, mas pode puxar o microfone. Tá bom, tá ótimo. Puxa ele mais, tá, isso. Okay. Uma das questões que eu queria falar a respeito de saúde é com relação, por exemplo, à questão do autismo. A gente não sabe o aumento exponencial que está havendo na questão do autismo. E nós não temos uma especialidade nesse sentido.
Já me vieram pedir ajuda no sentido de indicar pessoas, de indicar profissionais, de ir atrás de um profissional que possa indicar profissionais, porque você precisa ter diagnóstico dessa coisa. E o espectro autista é muito grande. Não é? Uma cidade como a Prata, pequena, você não tem, eventualmente você não tem nem psiquiatra, tá certo? Você não tem neurologista. Como é que você faz com isso? Mas nós precisamos ter. Se nós não temos o profissional, nós precisamos ter a visita do profissional aqui. É fundamental isso. Tarcísio, nós vamos entrar agora numa área que Águas da Prata é extremamente necessitada de equalizar os problemas. Bom, em 2016 nós tivemos lá aquela questão da inundação. Em 2020, se eu não me engano, 2020, se alguém puder me corrigir, questão dos incêndios aqui em Águas da Prata, os incêndios florestais. De lá para cá, avançamos pouco nessa questão de prevenção. Na sua opinião, o que deveria ser feito primeiro com o Rio da Prata e segundo com as nossas matas? Com relação às matas, eu vejo o seguinte: nós temos hoje um parque estadual. E se a gente tem um parque estadual, é preciso que o Estado se mobilize, inclusive, para a proteção dele. Por que nós não temos um corpo de bombeiros do estadual ou algo do gênero? Nós estamos trabalhando com as nossas brigadas, ou com a brigada, tá certo? A brigada é um grupo de pessoas, de voluntários, etc., mas é absolutamente insuficiente, tá certo? Em todos os sentidos. Que, aliás, são heróis aqui em Águas da Prata, que eu deixo registrado. Exatamente, mas são dedicados, mas fazem porque fazem, por vocação, não é? Por devoção. Mas quem devia e tem que fazer isso, em primeiro lugar agora, quem tem que proteger o parque estadual é o Estado. E nós temos que cobrar do Estado que ele efetivamente ponha essa... O Estado nos deixou na mão aí, praticamente, né, durante todos esses anos, inclusive vários gestores passaram. Então, a gente tem que ter uma postura do gestor. Qual é a sua postura em relação ao parque estadual? Já ficou, vamos dizer assim, resolvido. Questão do Rio da Prata, que a gente nunca pode saber o que vai acontecer, mas nós estamos com o rio completamente assoreado e precisamos de ação, antes que aconteça uma catástrofe maior. Isso. A sua posição em relação? Essa é uma das coisas que eu falei para você, uma das primeiras coisas que eu falei, qual é o teu primeiro projeto? Eu digo, o meu primeiro projeto é a reurbanização dessas áreas lindeiras do Cruz. Isso envolve o tratamento do próprio rio, não é? Estive conversando aqui com algumas pessoas, entre as quais ex-prefeitos aqui da Prata, né? A questão do Lago da Prata, aquilo tem que ser visto, aquilo era, de certo modo, o lago sempre foi e deveria ser uma espécie de piscinão, e ele funcionava como tal. Sim. Tá certo? Agora, a reurbanização dele, eventualmente, seu alargamento, é um rio de serra, um rio que desce em velocidade brutal. Imagina, desde o São Roque para cá, ou da serra, porque as altitudes são mais ou menos as mesmas, são muito parecidas, tá certo? Você tem serra aqui nas Três Batalhas, tem cascata nas Três Batalhas, coisa e tal. Ou seja, é um rio de velocidade. Quando desce, ele desce arrebentando. Acho que nós precisamos pensar nesta reurbanização, tá certo? Eu acho que, como qualquer coisa de rio, você começa de baixo para cima e não de cima para baixo, não é? Então eu acho que a gente teria que começar a tratar o rio, a questão do rio, tá certo? Aqui da Vila Três Irmãos, do Moneda e etc., daqui para Prata, daqui para o lago, mas eu acho que esse grande eixo teria que ser resolvido, não é? Teria que ser, aliás, aqui no Jardim Moneda, Vila Rica, antigamente tinha um nome só, e era Várzea. E o pessoal chamava de Vargem. É a Vargem do Moneda. Tá certo? Vargem por quê? Porque o rio subia e esparramava. Era mais ou menos o que acontece em São Paulo, lá com o Tietê. Tá certo? Nós temos que tratar essa questão, não é? Porque hoje já tem casas ali. Como é que nós fazemos isso? Eu te digo, essa para mim seria a minha primeira dedicação, o projeto de infraestrutura maior de Águas da Prata, meu modo de ver, é esse.
Recurso próprio, emenda parlamentar ou Estado? As três coisas. Recursos próprios a gente sabe que são muito finitos, muito poucos, né? Aliás, os recursos próprios pagam uma folha, o recurso de um ano paga uma folha e meia de salários da administração. Isso é risível, isso é ridículo, não é? Tem que ir atrás de emenda parlamentar, não tenho dúvida. Também eu tenho um monte de gente para fazer esses pedidos. Mas não, temos que ir atrás de recursos federais, com certeza. Com certeza. Bom, essa é uma pergunta que vai fazer muito sentido. Polarização. Sei que você falou lá atrás que você não vai discutir, não tem esse perfil, mas vou perguntar para você de uma maneira assim que todo mundo quer saber, né? Águas da Prata, historicamente, ela vem sendo disputada, o seu comando, a cadeira de prefeito, a própria Câmara Municipal, por grupos que, posterior à eleição, continuam aquela pegada, né? Aquela coisa de... no meu entender, a Águas da Prata perde com isso. Como é que você tentaria equalizar esse problema? E qual a sua opinião a respeito de... Como é que eu digo isso? Perseguição política institucionalizada. Não, eu te digo, eu sou absolutamente contra qualquer coisa desse sentido, não é? Eleição para mim é um exercício democrático e quem ganha toma posse e vai cumprir o mandato. Quem perde vai para casa e tenta ajudar, tá certo? Quem muito faz, quem não atrapalha, não é? Então, eu me ponho democraticamente ao escrutínio do povo da Prata, espero e quero ganhar, não é? E vou fazer força para isso. Agora, posso não ganhar, isso é do jogo. Agora, se eu ganhar, vou ser prefeito de todo mundo. Se eu ganhar lá na coisa... Você é prefeito de todo mundo, né? Não dá para perseguir. Isso não é comigo, não é do meu feitio e não poria isso em questão. Deixando claro aos nossos internautas que nós não estamos fazendo essa pergunta em relação ao que acontece, é só uma pergunta para tirar do pré-candidato qual que é o perfil. Olha, mas muito claramente. Quer dizer que lá para trás isso tem acontecido. Não, lá, muito claramente, para mim, essa é uma questão assim, de democracia. Democracia é isso, é você respeitar o resultado, tá certo? Se você perdeu, alguma coisa você errou, tá certo? Porque o povo, o escrutínio popular, ele é soberano. Então, se você não foi mais votado, foi por alguma razão, pronto. Não é? Lambe as feridas, tá certo? E se cura, e pronto, levanta a cabeça e parte para outra, ou não, ou deixa. Mas assim, essa é uma coisa que eu acho que atrapalha muito a Prata. A disputa atrapalha, porque tem uma coisa que é bíblica, né? A casa dividida não sobrevive, não é? Uma cidade de 7 mil habitantes, dividida, como é que você quer? Você tem que somar forças e não dividir as forças, não espezinhar, bater, massacrar e etc. Não é? Você tem que fazer como, nesse sentido, acho que tem um ex-presidente da República que é um cara que eu gosto muito, Juscelino Kubitschek. Quando quiseram aprontar para ele, os generais, ele anistiou todo mundo, tá certo? Acabou com a revolta e ponto final. Vida que segue, não é? Então, isso não pode haver. Não pode haver, sobretudo, se você é verdadeiramente democrata e gosta da tua cidade. Você não pode rachar uma cidade, você não pode dividir mais uma cidade. Chega, aliás, eu diria, pelo que eu vejo, há 4 anos que eu voltei para a minha cidade, há 4 anos eu estou por aqui, eu digo, não dá mais de briga, chega. Obrigado. Bom, essa foi a última pergunta do segundo bloco, que é o bloco das perguntas gerais. Quero saber se o senhor quer fazer um intervalo para... Não, eu me ponho à disposição. Eu acho que um intervalo pode ser interessante para o internauta. Nós vamos deixar a sua vontade. Que agora a nossa equipe lá vai nos trazer as perguntas
escolhidas, como foi previamente acordado com os candidatos. Perfeito. A nossa equipe vai trazer as perguntas que são feitas pela população. O senhor gostaria de fazer um intervalo? Eu faria um intervalo para todo mundo poder fazer o seu break lá também, né? Maravilha. Bom, pessoal, então nós vamos aí fazer um pequeno intervalo, não é coisa de 5 minutos, e a gente espera que vocês estejam de volta a hora que a gente voltar. Vou deixar aí vocês em alguns minutos, e dentro de 5 minutos, Tarcísio? 5 minutos? Então 5 minutos a gente vai estar de volta aqui com vocês. Ninguém vai embora.
Bom, pessoal, estamos de volta. Esperamos que vocês não tenham achado muito longo o intervalo. 5 minutinhos aí para dar ao candidato aí tempo dele tomar uma água. Mas vamos agora para o nosso terceiro bloco, que é o bloco das perguntas da população. Então quero dizer a todos vocês que, como devido à quantidade de perguntas que nós vamos ter, tivemos aqui, a nossa postura foi de convidar algumas pessoas aí que selecionaram previamente, são pessoas que não estão filiadas a partido político. Isso é muito importante se dizer. A nossa bancada são pessoas que não estão filiadas a partido político e não são ligadas aos pré-candidatos. Então, estamos aí com algumas pessoas nos auxiliando. Então, vou passar para vocês algumas perguntas aí. Quero dizer que nós não vamos conseguir, devido ao nosso tempo limite, não vamos conseguir responder a todas. Mas vamos fazer assim, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar aqui algumas perguntas que já foram enviadas. Luciana Caula. Tarcísio, qual a sua proposta para a nossa educação? Oi, Luciana. Você deve ser parente do Caula, que tem um sítio lá na serra, ali perto das Três Batalhas. Pergunta qual é a sua proposta para a nossa educação. Então, essa é uma... Primeiro, eu acho que a gente tem que envolver mais do que tudo os professores, não é? Nós temos que ouvir os professores, não é? Eu acho que a solução da educação é isso, é conversar com o professorado. Mas não conversar para impor ideias, porque o problema hoje é o seguinte: o material didático que vem de onde, o uniforme, é tudo digitalizado, e eu vejo o esforço dos professores para fazerem muito além daquilo que está ali, não é? No material digital que vem. E é possível fazer. Aliás, esse método, nem sei se ele é adequado, se não é adequado, mas essa é uma questão que tem que ser discutida com o professorado. Não tem escapatória, tá certo? Responsável pela educação é o professor, né? Eu vivi no ensino público, creche, grupo escolar, ginásio, científico, tudo público, tá certo? Quem faz o aluno, nesse caso, quer dizer, óbvio que o aluno tem que fazer a sua parte, mas se não tiver o professor, não é o material didático, e não é o tablet, e não é a coisa que ele venha, que tenha, etc. Não é o recurso que vai fazer o aluno, porque o aluno, com o professor, ele vai atrás das coisas, ele procura, quando quer, faz. E isso eu vi agora, aqui no Timóteo Silva, no ginásio. Eu fui ao laboratório e vi, não é? Meninos ali que sedentos de conhecimento, de coisa, pesquisando no ser humano, verificando ali no microscópio, ou seja, é coisa muito interessante isso. Agora, de fato, acho que a primeira coisa é conversar sobre o sistema educacional, conversar com o professor. Depois, você tem que ter garantia, condições de salário, etc., mínimas para esses esforçados, para essas pessoas que fazem, no fundo, o que a gente será no futuro. Material humano, então. Material humano. Jéssica Vilocânia, qual o seu plano de governo para contribuir com os empregos em Águas da Prata? Olha, eu acho que a primeira coisa é para contribuir com o emprego, Jéssica. Eu acho que a primeira coisa é formar os empregos, né? Ter os empregos, é criar oportunidades de trabalho, tá certo? Atendida à vocação da cidade, não é? Seja no campo, seja na cidade, no turismo
nos bares, nos restaurantes, naquilo que vier a ser criado, que eu espero que a gente consiga fazer gradativamente sempre mais. Claro que eu acho que a gente tem que dar um pontapé nesse sentido, quem vier, o próximo prefeito tem que dar um pontapé, mas isso não pode ser um programa de um prefeito só, isso tem que ser um programa de alguns prefeitos, tá certo? Ponho nessa questão, acho que é criar emprego. Para a próxima aqui, Elisa Brancato, qual o seu projeto para preservação ambiental? Elisa, tanta coisa, eu podia... A Elisa que eu conheço de infância, infinitas coisas eu acho que nesse sentido. Nós temos que pensar, uma das coisas que para mim chama muita atenção era isso, acabaram com um programa muito lindo que tinha na Prata da Sociedade Civil, que era o programa a Prata Florida, né? Isso tinha que retomar. A outra coisa é o seguinte, plantio de árvores. Não é? Nós temos que plantar árvores. Não é? Eu tenho uma área aqui entre São João e Plata de 10 Alqueires. Eu podia ter feito ali um loteamento, ganharia dinheiro, né? Mas eu plantei árvore. Árvore chama água. Não é? O Zé Pancini está fazendo isso na fazenda dele. Não é? Me parece que o Geraldo Dezena está fazendo lá em cima também na fazenda dele. Não é? As pessoas estão cuidando da água, cuidando das nascentes. Não é? Nós temos que cuidar de mata ciliar. O nosso rio passa lá. Nós temos que cuidar dessas matas ciliares. Não é? A outra coisa é isso, a questão dos rejeitos. O que a gente faz com esses rejeitos? Estão sendo bem tratados? Não estão sendo bem tratados? Esses descartes, como é que nós estamos fazendo? Como é que estamos cuidando disso? A Prata, nesse sentido, tem algumas deficiências, inclusive de lixeira. Pasme, mas você não tem lixeira na cidade, ou pelo menos você não tem lixeira em quantidade suficiente. As pessoas vão jogar um resíduo, um papel, a bala, ou coisa, o plástico, aonde? Não é? Isso eu acho que a Prata tem muito para cuidar. Mas, com relação às matas, nós temos um perigo permanente de incêndio, nós temos que ter uma melhoria nessa brigada. Além daquela coisa que eu acho, a obrigação do Estado ter um grupamento na Prata, porque ele tem um parque estadual sujeito a fogo anualmente. Mônica Niguerdo, gostaria muito de saber, pois tem uma OCIP eu entendo que é uma ONG. Uma organização. Uma organização social. Para proteção animal. Gostaria de saber se você apoiaria o trabalho. A OCIP, eu não sei qual é o sentido da OCIP, o que ela exatamente faz. Mas eu só posso responder a ela o seguinte, eu tenho 11 cachorros. Não é? Então, portanto, eu gosto deles, eu cuido deles. Não é? E tenho 11 cachorros, mas eu tenho outros animais, como eu tenho vaca de leite, tenho gato, tenho cavalo, tá certo? Porque eu gosto de animal. Não é? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante você ter. Não é? Eu acho que eu daria todo o apoio a essa OCIP, no sentido dela poder prosperar, aumentar, tá certo? E poder atender, porque a gente vê isso, a gente vê todo dia alguém, olha, o gato saiu, sumiu, o cachorro, não sei o quê, apareceu aqui, não sei de quem é, tá certo? Quando não machucados, muito machucados, com sarna e etc. Empório Entre Serras, se tiver a possibilidade de fazer uma pergunta, o que vai fazer com a VLI referente ao descarte de dormentes, trilho e as limpezas porcas que fazem? Fazem a poda com retroescavadeira e deixam tudo jogado ao lado da linha, obstruindo até a saída de água entre serras, Empório Entre Serras. Olha, não é muito técnico o que eu vou falar, mas é o que eu faria. No caso da VLI, que é uma empresa, e ela é uma concessionária, o que eu faria é criar problema para ela. Não é? Pelo menos no âmbito do município eu vou criar problema para ela. A mesma coisa eu se diga com relação à Sabesp. Tá certo? Ela tem que atuar no município, privatizada ou não. Por exemplo, Fonte Paiol não tem lá saneamento básico. E vai ficar? Porque se tem uma água mineral lá, sem saneamento básico, você está poluindo a água. Até que me parece a questão da Fonte Paiol, questão que eu acompanho há algum tempo já. Me parece que tem as galerias todas funcionais, mas falta alguma coisa que
um empurrãozinho, alguma coisa, eu não sei o que é. Alguma coisa falta. Alguma coisa falta. Por que a gente não... A estação elevatória parece que está pronta. Uma certa época, uma certa ocasião, num hotel, meu pai passou um frio desgraçado, porque fazia muito frio, e uma pessoa disse assim, não, mas é que tem um detalhe. Ele falou, e qual é? Ele falou, é o ar-condicionado. Ele falou, por que o senhor não liga o detalhe? Não é? Nesse caso, eu diria assim para ele, falta alguma coisa, por que o senhor não põe alguma coisa que falta, não é? Eu acho que é isso. Estamos aguardando Mas essa zeladoria tem que ser uma coisa permanente da cidade, não é? Está faltando, muita coisa você pode fazer, o que depende de empresas, etc., você tem que cobrar. Acho que é isso. A situação Cali Torquato Azevedo. A situação da educação da creche e escola está gritante, sem secretárias, sem avanço há meses. O que pretende fazer pelas crianças de nossa cidade? Não, essa questão é uma questão maior, já falei dela um pouco aqui, é uma questão recorrente, tá certo? A primeira coisa é conversar com a saúde, conversar longamente com a saúde, para ver o que não é? Porque parece que não é um problema, nem dois. Na saúde, na educação. Na educação nós temos várias questões que estão pegando e que eu acho que a gente teria que conversar longamente com eles. Eu vou até fazer um adendo aqui. Eu gostaria de deixar declarado mais uma vez que as perguntas de cunho pessoal serão descartadas. Então, estou vendo duas aqui. Então, eu estou descartando a questão aqui de um dos nossos internautas a respeito de reuniões. Isso é uma questão de estrutura do pré-candidato, então nós não vamos abordar esses temas. Mas tem uma que eu vou abordar, que eu achei que uma que está aqui na minha frente. O Elson Gonçalves Barbosa. Qual a proposta para tentar diminuir o tráfego de caminhões dentro da cidade? É o Elson que faz a pergunta? O Elson. Ele é filho, talvez, dos maiores prefeitos que a Prata teve. Sim. Né? Filho. O Elson Gonçalves Barbosa. Pessoa queridíssima, da minha mãe e da minha família, o Elson Gonçalves Barbosa. Olha, eu acho que a gente tem algumas questões aqui na Prata que nós precisamos botar o dedo na ferida. E eu espero que o Luiz Paulo, meu irmão, Paulão, se ele estiver ouvindo, que ele nos ajude com relação a isso, Fernando também. Que uma é a questão do tráfego tão pesado de caminhões na cidade. Não é? Eu sei que Andradas acabou limitando isso. Não dá você não tem estrutura. A Avenida do Bosque, ela não é estrada, ela é uma avenida da cidade, ela virou estrada. Desculpa, não dá. Aqui passavam caminhõezinhos. Os caminhõezinhos que passavam naquela época, eles são brincadeiras de criança perto dos caminhões que tem hoje. Não é possível essa tonelagem na Prata. De novo, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar problema, porque a estrada é problema estadual, tá certo? A cidade é problema nosso. Agora, estância, como está, eu acho que a gente não é estância. Nós perdemos a estância. Essa limitação tem que haver, para que a gente possa ter uma instância. A outra coisa, eu acho que a gente tem a possibilidade de criar alguns caminhos alternativos para o trânsito que só passa pelo município, tá certo? Sem prejudicar o comércio. Vamos ler aqui mais uma. Luiz Cristal, qual a sua proposta para reativar a rede hoteleira em Águas da Prata? Olha, nós já temos aqui, com relação à rede hoteleira, nós já temos aqui um grande embrião, né? E eu estava fazendo isso, né? Tecendo loas aí a Almiro Grings. E eu acho que a gente tem que pegar esse movimento que ele começou e aumentá-lo, tá certo? E eu já percebo nitidamente a pessoas que querem investir em hotéis, nitidamente. Então o que a gente tem é que buscar isso e fazer isso realidade. Mas você vê lá o São Paulo Hotel quase caindo, não cai. Alguém precisa retomar aquilo. Eu ia fazer uma pergunta a respeito disso, estava aguardando, falamos de rede hoteleira agora, a solução do São Paulo Hotel. Porque aquilo como está é uma vergonha para Águas da Prata. Então nós queremos a solução. Qual é a sua? Farmácia Santana, pensão que era do seu Mário, o São Paulo Hotel são os piores exemplos, porque os prédios estão caindo.
Quer dizer, nós precisamos dar um jeito daquilo. Ah, aquilo foi tombado, o promotor tombou. O promotor não tomba coisa alguma. Não é o promotor que tomba, quem tomba é o órgão de tombamento. Não é? Agora, se ele tem um caráter histórico, tombar é evitar que ele caia. Pelo amor de Deus. Não é? Estão levando o tombamento pelo sentido literal, de derrubá-lo. É isso que está acontecendo, gente. Isso não pode. Não é? O São Paulo Hotel ainda tem solução, que é fazer um hotel atrás daquela fachada. Ainda existe essa possibilidade. Tá certo? Existe possibilidade de você restaurar. Como a Pensão Mares também tem, da minha amiga Elda, como aquele espaço que era do Ar Palace Hotel, que está lá vazio, também tem possibilidade. Nós temos áreas e nós precisamos disso. Agora, nós temos morros fantásticos que podem comportar hoje, tem vistas lindas, maravilhosas, e que podem comportar as cabanas que hoje estão sendo feitas por aí tudo. Tá certo? Do ponto de vista turístico, nós temos uma enormidade de soluções. Muito bom questionamento. Tem uma pergunta aqui geral, Águas da Prata, ela é muito... gosta de enxergar depois da curva, né? Sim. Então, a pergunta que não quer calar, Tarcísio. Pois não. Quem é seu vice? Então, eu sou pré-candidato, então ainda não tenho pré-vice. Eu tenho um pré-vice. Né? Como pré-candidato, eu tenho um pré-vice. Um pré-vice. Um pré-vice in pectore, ou seja, alguém que eu gostaria que fosse. Aliás, eu não tenho só um in pectore, mas 2 deles não aceitarão. Mas então o meu candidato in pectore é uma pessoa como eu, de formação jurídica, é um advogado. Um advogado. Tá certo? Um advogado de meia idade, mas eu não vou dizer o nome, mas ele chama Alviles Procópio. Então, se ele estiver me ouvindo, desculpa aí, mas a pergunta é nesse sentido. Direta, assim, né? Pergunta muito direta. Pergunta direta merece resposta direta. Então, respondendo ao questionamento, temos mais perguntas aí, pessoal? Então, por favor, respondendo ao questionamento, então, o pré-vice. Pré-vice. É o Alviles. Agora, por que o popular Vilinho? E por que isso? Porque uma pessoa, não necessariamente para ganhar a eleição, normalmente o pessoal faz assim, né? Eu vou ter um vice lá do São Roque, o da Cascata, eu vou ter um vice porque se tem vó, porque é a família e tal. Eu não busquei isso, eu busquei um caminho diferente, porque a minha candidatura é diferente, e eu espero que seja mesmo, e eu gostaria que fôssemos uma dupla diferente. Porque não sei se o povo da Prata quer escolher mais do mesmo. Senão, a gente está querendo se colocar como uma alternativa diferente. E o Vilinho é uma pessoa que poderia, e eu tenho certeza que conseguiria, auxiliar muito na gestão. Tá certo? Porque uma coisa é ir buscar recurso, é sair atrás de banco, é sair atrás do governo estadual, federal, porque não é só o governo federal, não. Eu vou atrás do meu xará, o Tarcísio. Ele é Tarcísio, eu sou Tarcísio, a gente tem que se entender, não é possível. Sentar na mesma mesa. E eu vou humildemente falar com ele nesse sentido. Mas eu tenho que deixar alguém aqui que possa zelar decentemente pelas contas, pelas coisas da prefeitura. Pelas contas. Elaine Cristina dos Santos. Nossos profissionais de saúde precisam de atenção e valorização. Sem dúvida. Investir nos setores, também investir na saúde e na qualidade de prestação de serviço à comunidade. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta, né? A Elaine Cristina. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria, que essa é uma curiosidade minha também, do Éder Santana. Posso? Vocês? João, pergunta também qual a posição em relação a uma possível mineração de terras raras em Águas da Prata. Boa pergunta. Bom, antes de mais nada, quero perguntar uma coisa que a primeira, quando souberam da entrevista, fizeram essa pergunta nas ruas, mas agora chegou a pergunta ali, via Messenger. Questão da mineração de terras raras, a sua opinião, qual a sua postura e o que nós podemos esperar de um futuro governo Tarcísio a respeito desse tema? Deixa eu dizer muito claramente, é muito fácil também notar o que eu faria, né, com relação a essa questão da mineração. Em primeiro lugar, eu sou filiado ao PV, meu partido chama Partido Verde, né?
Então é um partido ecológico, é um partido de sustentabilidade, é um partido que não está... A mineração não é nenhuma prioridade para o meu partido, e nem para mim. Eu, como disse para você, na minha vida pessoal, tendo podido fazer um loteamento que ficaria bem rico, né? Eu preferi plantar árvore. Então, não vou ficar... Mas, assim, o que eu gostaria para a Prata, com relação à mineração, é acionar todos os meios para poder evitar que isso aconteça. Porque a atividade minerária, excluída a questão da água, a atividade minerária de modo geral, ela é extremamente danosa para o meio ambiente. E eu vi, no outro país, eu vi o quanto ela degradou e quanto custou para restabelecer minimamente aquilo que ela degradou. Não dá para a gente... eu não quero a destruição da estância. Então, isso para mim... o trânsito de máquina pesada, para mim, é incompatível com a estância. A mineração, a atividade minerária que não a da água, é também atividade incompatível com a estância. Tarcísio, você assumiria um compromisso com o pratense de que isso, no seu pretenso governo, seria descartado completamente? Eu? Pode me trazer, assina agora. Ainda que seja pré-candidato, hein? Ainda que seja pré-candidato, assina agora. Certo. Não assino agora com o Vilim, que não está aqui nesse momento, assina também. Eu vou deixando bem claro, bastante claro, porque para a gente deixar as coisas as claras, eu vou fazer essa pergunta para todos os candidatos. Claro. E aqueles que se posicionarem a favor, eles vão se posicionar a favor e a gente vai debater a respeito. Mas claro, a questão da mineração é uma questão muito proeminente em Águas da Prata e a gente não pode deixar de abordá-la com a devida eu só preciso fazer uma ressalva, porque eu não acho que a questão da mineração ou não esteja dentro das prerrogativas do prefeito municipal. Não é para o prefeito municipal que alguém pede licença para minerar a área tal ou qual. Essa questão da mineração está muito posta na Constituição Federal. E não é nem lei, é na Constituição Federal, onde estão presas as leis. E depois é o seguinte, isso depende muito mais do governo federal, a liberação dessas atividades. E ela é extremamente injusta, inclusive, tá certo? Porque alguém que obtém pesquisa e lavra, pode pesquisar e lavra na terra do outro, Quer dizer, é uma questão muito delicada do ponto de vista do direito de propriedade, mas acontece. Então, ou seja, não é que o prefeito tenha a possibilidade de dizer não vai ter, o que nós vamos fazer é isso, berrar feito bode. No que depender de mim é isso. Ardana, solução para o pedágio no meio da cidade. É possível mudar, fazer alguma coisa? Qual que é a sua posição a esse respeito? Eu falo com muita tranquilidade, porque eu trabalhei para quase todas, se não todas, concessionárias de rodovia em São Paulo. Se tem uma coisa que eu não concordo em absoluto, é com relação a esse pedágio que divide a cidade. Eles que põem o pedágio em outro lugar, mas ele não pode dividir a cidade. Tá? E não é só uma questão de ir e vir, não é essa a questão. Mas o pedágio no meio da cidade não dá. E eu diria uma coisa, você tem que falar com os órgãos estaduais. A concessionária, ela vai, enquanto houver, e se não houver mudança no contrato, ela vai continuar cobrando e etc. Não é o problema da concessionária, e não é a conversa com a concessionária. A conversa é com o poder concedente. O poder concedente é o Estado de São Paulo. E é com ele, dizendo, não dá. Não dá. Não aceitamos, né? Se eu quiser botar em Minas Gerais, muito obrigado, mas no meio da nossa cidade, não dá. Acho que é essa a conversa. Proteção das nossas fontes. Nossas fontes de águas precisam ser protegidas, mesmo não temos mais nem a metade das fontes que tínhamos. Qual a sua postura em relação a essa pergunta? Essa questão no finalzinho da pergunta é mais delicada, quer dizer, não temos mais nem na metade das fontes que tínhamos. A fonte secou, ou a fonte está secando, e as fontes estão secando. Eu perdi aqui um lago inteiro na minha propriedade aqui ao lado,
porque secou. Não é? E o meu vizinho tinha uma nascente, e a nascente secou. Plantaram tanto eucalipto no topo do morro, que secou a água. Eu vi isso, o proprietário aqui plantou eucalipto dentro do lago dele, esvaziou o lago e plantou eucalipto dentro do lago dele. Quer dizer, isso aí não dá, não é? Mas, claro, entra o privado e você tem um poder de ingerência pequeno com relação a isso. Nós temos que ter ingerência naquilo que é público, tá certo? Nas nascentes de água nossas, públicas. Vamos lá. Sobre o plano diretor de cidades que nós aprovamos recentemente, qual a sua opinião, qual o seu parecer sobre esse plano diretor? Ele foi elaborado toque de caixa? Pergunta. Em vista que um bom plano diretor deva priorizar democraticamente o direito à cidade, o que você sugere? Duas coisas eu queria falar. Primeira coisa, eu quero voltar um pouquinho, porque eu falei da água pública ou privada. Não, a água é pública, certo? A água é pública. Então nós temos que zelar por isso, de qualquer modo, não é? Porque as outras também estão sujeitas, a exploração está sujeita à outorga do Estado, né? Então essa é uma questão. Com relação, desculpa, você perguntou... Ela pergunta, vamos lá, Plano diretor. Do plano diretor. Eu estive na primeira audiência sobre o plano diretor aqui na Prata. Mas eu tenho uma discordância essencial com relação à questão do plano diretor, não é? Primeiro plano diretor, e talvez o único que tenha sido posto na Prata, foi lá em 1956, 7, foi meu pai que esteve à frente dessa coisa, junto com a USP. Não é? Eu falei para isso para a consultora que estava trabalhando isso. Agora, ninguém faz plano diretor no último ano de gestão. Tá certo? O plano diretor tem que ser feito no início de uma gestão. Tá certo? Tendo em vista um projeto de cidade que você vai fazer. Até para dar suporte ao futuro governo. Isso. Agora, plano diretor é lei. A lei não faz nada. Quer dizer, o que faz é a aplicação da lei no tempo. E, portanto, não é no primeiro ano, no último ano de gestão que você faz. Isso você tem que fazer no começo da gestão. Pensando numa gestão, não de 4 anos, mas pensando no futuro. O plano diretor é para isso, é para o futuro. Bom, a Elisa Brancato tem uma afirmação. A palavra final quanto à mineração é sempre do prefeito. A Constituição delega aos municípios o uso e a ocupação de solo. Então, sim, podemos impedir, né? Vamos ver aqui. Mais alguma pergunta da equipe aí? O message eu estou... manda no meu. O da Fabiana ele respondeu no início do transporte. Ele já falou dele no início. A respeito do transporte em Águas da Prata, a respeito da empresa que a gente estava comentando, né? Voltou a perguntar sobre emprego. Emprego, né? Eu acho que também foi respondida no início. Basicamente, com relação ao emprego, no fundo é gerar atividade econômica, é isso que você tem que fazer, tá certo? Você tem que propiciar a volta dos hotéis, a volta de albergues, a volta da atividade econômica, de bares, de restaurante e etc, tá certo? Você tem que incentivar a prática esportiva, tá certo? Trazer a prática esportiva, você tem que trazer cultura, tá certo? Hoje você tem uma coisa fantástica na Prata, que é o Blues da Montanha. Espero que Andradas não fique com o Blues da Montanha, porque o Andradas já está ficando com o voo livre. O morro é nosso, tá certo? Então o voo livre também é nosso, não é de Andradas, ou pelo menos não é só de Andradas. Como o Blues da Montanha, que o Netinho faz, que isso seja alguma coisa assim. E mais, que a gente tenha, isso é muito importante, que a gente tenha um calendário de eventos culturais no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, para que as pessoas se programem com antecedência. Eu vejo isso, as pessoas querendo reservar a casa na Prata para ir ao Blues da Montanha, ou para ir ao campeonato de voo livre. Ou seja,
Na medida que você gerar atividades, você está gerando emprego e caminho para um emprego. Veja a revolução que o Almiro Grings fez com uma ideia. A ideia, porque ela não tinha nada. A ideia era que as pessoas fizessem um percurso de aproximadamente 300 quilômetros entre Prata e Aparecida do Norte. Pronto. Olha o que essa ideia gerou hoje para Prata. Vou te dizer, isso pode ser a nossa salvação. E nós temos que pegar isso assim com muita força. Segurar. Felipe Sobral, o que será feito para a segurança nos bairros mais afastados? Areia, São Roque, Cascata e Marco Divisório. Precisamos de soluções rápidas e efetivas. Duas coisas, Felipe. Eu acho que nós não podemos escapar disso. Uma é você mobilizar efetivo da Polícia Militar. Não é? Isso é uma coisa. Outra, câmera, tá certo? Para auxílio da Polícia Militar. Agora, o problema é que isso é solução e não é, eu sei. Por quê? Porque você está na dependência do governo do Estado, que passa com os seus problemas. Eu estou vendo como é que essa situação da segurança pública está em São João da Boa Vista, como está grave essa questão. Não é? Imagina, se em São João está assim, imagina a gente que é pequenininho. Não é? Mas, de novo, muito está na postura do administrador. Tá certo? Muito está na conversa com o prefeito de São João, com o prefeito de Pinhal, com o prefeito de Vargem, com os prefeitos da região toda, para um plano que não seja. Você tem um consórcio de desenvolvimento dos municípios e parece que Prata não assinou, nesse sentido, um plano de segurança. Parece-me, eu não quero ser leviano aqui. Hoje a Polícia Militar desenvolve um trabalho essencial em Águas da Prata, mas o efetivo é baixo, né? Eu queria deixar bem claro aí, porque a gente acompanha o trabalho das forças policiais, então o efetivo é baixo. Pois é, isso que eu digo. Mas a questão das câmeras, ela é fundamental. Ela é fundamental. Houve aí uma situação em que houve um roubo aqui, inclusive uma das nossas, está nos assistindo, uma comerciante foi assaltada, e nós não tínhamos aqui em Águas da Prata uma câmera que conseguisse pegar. Ela soube-se qual era o carro, mas não se consegue ler a placa. Então, é prioridade? Sem dúvida. Eu acho que questão da segurança, essa é a parte que o município tem que fazer. Está certo? Lição de casa, né? Mais alguma pergunta, equipe? Estamos aí 1h26, temos aí mais 35 minutos. 35 minutos e nós teremos 20 de considerações finais à disposição do candidato. Então, a equipe aí no fundo, qual o plano para o futuro do balneário? Olha só. O balneário era uma peça muito querida na Prata. Eu acho que pouca gente sabe a história verdadeira. Cirineu Pereira, lá do São Roque da Fartura. Oi, Cirineu. Deixa ele dizer, esse é um problema, não é? Um problema na medida que o município comprou o balneário, né? O bom teria sido que isso ficasse na mão do Estado e que a gente não tivesse que pagar, não é? Porque doado é caro, porque a gente não tem estrutura para manter. Bom, o balneário surgiu porque nós derrubamos uma das vias principais da Prata por conta do balneário. Nós fizemos a Praça Basílio Sisquim e com isso toda uma via foi derrubada. O cinema do Jacó, o grande hotel, o Hotel Glória, a pensão Paiva, o Correio, tudo que ficava ali não foi derrubado. Para quê? Para se fazer a Praça Basílio Sisquim. Por que isso? Porque essas construções davam as costas para o futuro balneário. E ficava muito feio você fazer um balneário naquela localização, com as casas, hotéis, etc., dando os fundos para a coisa. Então, nós abatemos toda aquela via e fizemos a Praça Basílio Sisquim. Hoje nós não temos mais a via e não temos o balneário funcionando. Isso é uma derrota para o município. Agora, te digo, existe projeto que eu sei, foi entregue, porque o balneário é uma construção premiadíssima, de um premiadíssimo arquiteto,
que é o Toscano, Toscano. tá certo? Da FAUSP. E eu sei que o Itaú se dispôs a bancar o projeto. Eu não sei, e não foi além. Optou-se por uma outra coisa. Eu não sei hoje qual é a opção do município com relação ao balneário. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que rever. Agora, que aquilo pode ser uma série de coisas, entre as quais pode ser um centro de convenção, um centro de coisa, eu acho que não tenho dúvida de que poderia sim. Nós temos aí cidades circunvizinhas que têm por DNA, porque tem uma boa rede hoteleira, tem um bom anfiteatro, que consegue sediar eventos de médicos, dentistas, E de música. E de cultura, e de teatro, e outras coisas. Era uma pergunta que está aqui na Eu minha acho mão. que essa seria a vocação mais... a primeira vocação do balneário, né? Uma vez que já de balneário não vai servir, tá certo? Tudo foi retirado, então eu acho que ele devia ser um grande centro de eventos culturais. Né? Cultural. Houve aqui uma pergunta, o que seria o planejamento para o setor cultural do município? Então, acho que você já pode entrar nesse nicho e falar um pouco para nós aí a questão cultural. A depender exclusivamente de mim, se eu tivesse que pensar ali na frente, eu dedicaria o balneário exclusivamente a essas questões culturais. Poderia ser uma espécie de céu. Céu, o que é o céu? Aquilo que foi feito em São Paulo. Um equipamento público dedicado à dança, ao cinema, à arte, à música, etc. Eu faria daquilo isso. E mais, a exibição, porque você tem um anfiteatro muito bonito ali dentro. Né? Eu me lembro perfeitamente como era o anfiteatro. Não sei se ainda eu vou encontrar daquela maneira, mas eu acho que eu iria por aí, para restituir o balneário, pelo menos, a essa vocação de servir a cultura e etc. É isso aí. Bom, a Lucinda, ela pergunta assim: existe um problema de ameaça aos prédios do Pé Vermelho, uma trinca enorme. Se o prazo de intervenção do CDL expirou, como a gestão municipal... Opa, subiu aqui a pergunta. Como a gestão municipal pode agir em proteção desses moradores? Uma coisa é assim, Lucinda, cessou a responsabilidade civil do CDHU pelo dano no prédio. Mas não cessou a responsabilidade social que tem o CDHU com relação aos moradores que compraram e que adquiriram. Então não se trata só de dizer uma questão de responsabilidade civil. Passaram-se 5 anos, então eu não tenho nada mais a ver com o prédio. Existe a possibilidade de uma discussão jurídica? Não, uma possibilidade grande de uma discussão política com o CDHU, tá certo? E com o governador. O que você quer? Que o prédio tombe efetivamente? O CDHU é feito para dar habitação ou para matar as pessoas depois que cai o prédio? O que é isso? A responsabilidade do CDHU não é uma empresa qualquer que constrói um prédio e vai embora, tá certo? Ela está aí, o CDHU está aí, ele tem que construir e tem que manter. E outra, eles vão aqui Águas da Prata vai precisar de outras construções que a CDHU vai estar envolvida. Essa desculpa de que, eu não sei se alguém falou disso, mas se falou, é uma desculpa dizer que está encerrada a responsabilidade civil do CDHU, isto é balela, porque o problema do CDHU não é só a responsabilidade civil, é uma responsabilidade social com aquilo que ele constrói em nome do Estado. Então, perante a lei, a letra fria, a responsabilidade civil termina, mas depois a responsabilidade ela tem como ser buscada. A responsabilidade social do Estado, tá certo? Eterna. O Estado e é permanente, não é? Tá certo? A casa e ela não está. O problema do imóvel, eu sei qual é, ele não está vergando, caindo, não sei o quê, ele não está numa posição delicada por mau uso ou qualquer coisa do gênero. É por um problema construtivo, tá certo? Então o CDHU tem obrigação de fazer sim, senhor, se o governador mandar. Então é isso que nós temos que buscar. Incomodar. Pressão. Aliás, o Paulo Teixeira, gosto de lembrar, meu irmão mais novo que eu, mas ele me ensina muito,
ele tomou emprestado uma fala de um bispo que dizia o seguinte: cozinhar, política é como cozinhar feijão, é na pressão. Um bom ditado para falar para todos os nossos pré-candidatos. Eu estou falando isso até em detrimento de mim mesmo, porque se eventualmente venha a tornar prefeito, eu estou sujeito à pressão política, claro. Com certeza. Todos os pré-candidatos. Aliás, isso é muito interessante falar. Às vezes o gestor público ele não lida bem com pressão, mas é uma vamos dizer assim, é uma das premissas. A pessoa tem que estar preparada. Você está preparado para isso? A gente só vai saber na hora, mas se eu quero o exercício dessa atividade, se eu estou me colocando como candidato, como postulante, que eu vou ser, pretendo ser, para aguentar a pressão que a sociedade fizer. Que na prata é forte. Particularmente difícil. Agora, o que eu não vou o que eu não pretendo é maximizar, né, esse volume de disputa, de briga, de sintonia entre pessoas, entre grupos, porque você fez isso, o outro fez aquilo. Possivelmente ambos estejam certos, não é? Mas vamos parar com isso, vamos pensar na cidade. Vamos buscar a meia certeza, né? Vamos meia buscar certeza de cada um. O cidadão não pode passar por isso, tá certo? Com certeza. Bom, nós temos aqui uma pergunta. Aliás, nós vamos fazer mais 2 perguntas da população. Quero dizer, pessoal, que infelizmente, essa é uma infelicidade. O nosso tempo é limitado, até para não alugar demais, não ter muita... nós separamos 2 horas para esses programas, e nós estamos aí com 1 hora e... Vamos ver aqui quanto tempo nós temos. 1 hora e 37. Tenho 3 minutos para 2 perguntas aqui, pré-candidato. A pergunta é o seguinte: você vai colocar uma empresa de auditoria independente para auditar as contas da prefeitura? Eu nunca pensei sobre isso. A gente tem um órgão de fiscalização, nunca pensei sobre isso. A gente tem um órgão de fiscalização excelente, com técnicos excelentes, que é o Tribunal de Contas do Estado, não é? Eu vivi administração pública todos os meus anos, não é? Vi isso acontecer, vi coisas boas, coisas ruins, vindas das auditorias do Tribunal de Contas, mas uma coisa é certa: a administração pública melhorou muito com a atuação do Tribunal de Contas. Eu não sei, melhor que o Tribunal de Contas eu não vejo. Eu confiaria que o Tribunal de Contas possa fazer um papel decisivo e bom, como vem fazendo até hoje. Você acha que o Tribunal de Contas é suficiente, então? Eu acho que mais do que suficiente, não é? Acho sim. E você pode pedir sempre o auxílio do Tribunal de Contas, não é? E a Câmara Municipal também é o maior fiscalizador que deve estar à frente de qualquer... antes até do Tribunal de Contas, né? Porque aliás, convive todos os dias, né? Aliás, o Tribunal de Contas, nesse sentido, é órgão auxiliar da fiscalização exercida pelo Legislativo. Então, muita importância aí ao Legislativo. E mais uma pergunta aqui: qual o planejamento para as crianças sem contraturno? Não temos opção de escola integral na Prata. Os pais precisam trabalhar. Quais as alternativas? Creche. Eu acho que é creche. Aí é um pouco de turno ou não turno, não sei o quê, mas eu acho que fundamentalmente regime dessas creches. Isso eu acho que é fundamental. Mas, por exemplo, é fundamental nos bairros distantes, inclusive. Eu não sei se a gente tem essa estrutura de creche, por exemplo, no São Roque, na Cascata. Tá certo? Nós temos o SAGE, mas o SAGE, de alguma maneira, o SAGE é uma entidade privada. O poder público pode incentivar isso? Pode. Pode ajudar no desenvolvimento? Pode. Mas eu digo, o que ele, poder público, poderia fazer? Eu acho que é investir mais nessas creches. Claro que isso teria custos, não é? Você dobrar
o tamanho da jornada, essa coisa, ou você fazer duas jornadas, pode ser complicado, mas é alguma coisa que tem que ser estudada. Maravilha. Candidato, pré-candidato. Pré-candidato, por favor, porque Pré-candidato. senão vão questionar que eu estou pedindo. Eu não estou Não, pedindo não. nada, só fui convidado para que as pessoas pudessem me conhecer melhor e eu me expusesse um pouco mais a elas. Né? Eu ainda estou me acostumando ainda, né, com esse pré-candidato. Isso. Tem hora que isso. me foge aí, mas É. eu peço desculpa aos nossos internautas aí e vou ler aqui não é nem uma pergunta, ó. Boa noite, candidato. Pré-candidato, eu estava lendo aqui. Boa Tá. noite, pré-candidato. Perfeito. Meu nome é Marcelo, sou servidor público, assistente social da saúde de Águas da Prata. É sabido que a pandemia trouxe e deixou sequelas irreversíveis para todo o país, no que diz respeito à saúde mental. E aqui em Águas da Prata não foi diferente. Gostaria de saber quais estratégias e investimentos do seu pretenso governo para que possamos evoluir no atendimento aos pacientes com transtornos mentais e dependentes químicos e as crianças atípicas, autistas, TDAH e etc. A última pergunta nossa é do Marcelo. Essa questão da saúde mental, Marcelo, eu vejo como eu já falei, de certo modo, eu já pincelei um pouco essa questão. Eu estou sendo solicitado particularmente a ajudar nessa questão, e já fui muito solicitado na questão do autismo, tá certo? E fui solicitado também em outras doenças mentais. Eu acho que nós temos que ter essa especialidade aqui. Tá certo? Nós temos que ter neurologia, nós temos que ter psiquiatria, e nós temos que ter psicologia, ou psicólogos aqui formados para atendimento dessas pessoas. Não é? E isso é progressivo, eu não sei, eu ouço dizer, eu não sei se tem alguma cientificidade nisso aí, mas que essa questão do celular para a criança tem sido péssimo para o autismo e etc. O fato é que isso está instalado e ele é crescente. Então é preciso. Hoje mesmo eu estava atrás. Veja, a questão da saúde mental fez muito mal na pandemia para muita gente, né? E hoje eu perguntei para um psiquiatra que com a pandemia decidiu se mudar de volta para a cidade dele, que é São João. Não é? Eu digo, eu preciso de gente nessa área. Quem que você me aconselha? E ele falou, olha, eu vou ver, mas aqui em São João da Boa Vista me ocorrem poucos. Olha, tem um em Pirassununga, tem não sei quem, não sei aonde, não, menos em São João. Mas ele foi buscar e conseguiu neurologistas, psiquiatras e psicólogos que atendem essas especialidades aqui. Eu acho que essas especialidades têm que ser uma prioridade dentro da questão da saúde. Muito obrigado, pré-candidato Tarcísio. Bom, nós entramos até 3 minutos pelas suas considerações finais, mas foi por uma boa causa. Então, nós temos 17 minutos, 16 minutos e 40 segundos para as suas considerações finais. Mais uma vez vou agradecê-lo por essa oportunidade e dizer para o senhor que nós estamos aqui gerando, vamos dizer assim, nós estamos gerando discussões aqui diálogos aqui nos nossos comentários. Então isso é muito importante para Águas da Prata. Mais uma vez vou dizer que nós estamos dentro da festa da democracia. Então, as suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, Paulo, eu queria agradecer o destaque pelo trabalho que vocês fazem. Eu assisto, sempre comento e acho que isso é uma prestação de serviço muito interessante, muito boa. Agora, essa prestação de serviço volta para a questão política, que é uma coisa fundamental. A eleição está aí. Então, agradeço por me permitir falar com os pratenses pelo teu veículo. Bom, eu sou pré-candidato, devo passar ainda por uma convenção, assim como o Vilinho também, como vice, tá certo? Para que nós formalizemos a candidatura. Espero que essa coisa seja tranquila e, se deu tudo certo, seremos candidatos. O que a gente quer com isso? A gente quer, basicamente, colocar na Prata, na gestão da cidade, algumas ideias diferentes.
Porque muitos dos adversários que vão passar, e vão passar por esse programa, eles já foram prefeitos, né? Um foi 8 anos, o outro 4, o outro mais 4. Eu não sei o que eles farão de diferente do que eles já fizeram, né? A gente gostaria de inovar, né? A gente gostaria também de dizer que nós nos achamos o melhor canal para a obtenção de recursos que a Prata tanto necessita, para todos os programas que ela precisa. Agora, não é só o recurso é fundamental, mas a gestão do recurso também é fundamental. Tá certo? Quem come muito melado tende a se lambuzar. Eu não quero isso, né? Ou seja, eu não preciso, eu estou encerrando, eu já estou aposentado, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada, eu só preciso agradecer a Deus, não é? Tudo aquilo que Ele me deu. Então, isso tem que ser gerido em favor da comunidade e em favor da comunidade mais necessitada, tá certo? Eu falo das classes sociais menos favorecidas, eu falo das crianças que têm uma necessidade de educação, de acompanhamento médico, de saúde, etc. Não é? Da inserção do jovem. A Prata, esse é um problema para a Prata, o diálogo com o jovem. Como é que você insere o jovem no mercado de trabalho? Que opção você dá para o jovem? Para que ele não vá para as drogas? O que você faz com isso? Quer dizer, é um incentivo à prática esportiva que é um santo remédio. Aqui a Prata foi famosa nisso, nós tivemos campeonato estadual de natação, nós tínhamos uma molecada aqui, eu me orgulho disso, nós tínhamos uma molecada que jogava xadrez, estudava xadrez. Isso era fomentado, olha só, fomentado isso tudo por um professor de educação física e pelo pai do Natanael e da Filadélfia, o seu Paulino, tá certo? Que jogavam xadrez numa varandinha pequenininha da casa de eletricidade aqui, onde era a casa de energia. Ou seja, pessoas que fazem, não é? O seu Juarez, por exemplo, incentivou uma coletividade gigante. Como Dona Glorinha, em São João da Boa Vista, incentivou toda a música que teve aqui nos anos 70 e 80, eu cansei de ouvi do Pistelli isso, quer dizer, pessoas que passam e que deixam um grande legado. O professor Marcondes, que trouxe para Prata nadadores que fizeram, Pradinho quem é Pradinho? Ele competiu nas Olimpíadas e teve medalha de bronze nas Olimpíadas. Pradinho nadou aqui na Prata. Tá certo? São pessoas como Marcondes, como o professor Juarez, como a professora Glorinha e outros que tais, como o professor João Tomás Pereira, que foi meu professor, tá certo? Que deixam um legado. Quer dizer, eu acho que a gente tem que apostar no professorado, não é? Apostar em todo sentido, não é? Apostar dando condições, inclusive condições materiais, para que ele tenha estímulo para poder exercitar essa tarefa, esse mistério que é tão fundamental. É isso. Pré-candidato, o senhor ainda tem aí 10 minutos, se o senhor quiser fazer uso deles. Eu posso falar mais alguma coisinha, quer dizer, de novo eu diria, acho que essa tarefa sua é muito importante, a tarefa desse meio, porque com isso você fala para muita gente, não é? Você está atingindo pessoas, eu estou atingindo, falando aqui, pessoas que talvez eu não conheça e gostaria de conhecer. Eu quero que elas me conheçam, não é? E vou fazer o esforço possível para que elas me conheçam, para que possam decidir o seu voto livremente. Espero que a gente tenha lá na frente eleições tranquilas, transparentes, sem esse clima, né, de arena romana que a gente tem sentido na Prata. Quer dizer, não dá, isso não é política, tá certo? Você não pode esmagar ninguém, não é direito de ninguém querer esmagar, tá certo? Então eu acho que isso não pode acontecer e espero que não volte a acontecer. Da minha parte eu farei isso, tá certo? Se quiserem
Discordar é da vida. Muita gente que falou aqui pode estar discordando do que eu estou dizendo, e nem por isso isso não me ofende, porque não posso me ofender com as ideias contrárias às minhas. Tá certo? Quer dizer, a ideia não ofende, não é isso? Então, se a gente vai debater, nós vamos debater ideias, mas eu não quero trazer isto, fazer disso um palco de disputa. Não quero, dessa disputa ruim, perniciosa, sanguinolenta, não quero, não é? E mais, nós vamos ter que respeitar o resultado eleitoral, é democracia, tá certo? Que vença quem falar mais o coração do eleitor, ou a mente do eleitor, é isso. E os outros têm que respeitar, é isso. Eu te agradeço imensamente o chamamento, acho que, tenho certeza que ter sido primeiro foi apenas uma coisa eventual, não sei qual era o calendário, mas eu tenho certeza disso, mas te agradeço a paciência e te cumprimento por conta dessa iniciativa. Várias vezes eu vi coisas muito importantes sendo feitas nessa mesa aqui, tá certo? Falar com a população é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado a você de casa. Muito obrigado ao pré-candidato Tarcísio. Toma a liberdade de ganhar mais alguns segundinhos aí do seu tempo para agradecer os nossos internautas, agradecer a todos que estiveram junto com a gente e principalmente para dizer para vocês, pessoal, que as perguntas e a quantidade foi enorme. E não se chateiem que você não teve a sua pergunta respondida pelo pré-candidato, porque, como eu falei, nós temos aqui uma equipe que foi trazida para cá para justamente colocar essas perguntas para a população e que solicitar também ao pré-candidato que responda essas perguntas também aqui nos comentários para que as pessoas possam conhecê-lo melhor e deixar o nosso público, as pessoas que estão aqui à vontade, para saber que nós estamos fazendo esse trabalho seriamente e trouxemos aqui as perguntas que foram escolhidas pela nossa bancada de pessoas da população pratense, colaboradores, que acharam pertinente aquelas perguntas nesse momento. Mas quero solicitar ao senhor que o senhor possa responder essas perguntas que estão aqui, porque até para deixar os nossos internautas aí melhores atendidos. E quero convidar vocês para a próxima entrevista. Nós estamos divulgando aí o nosso calendário de entrevistas aí com os pré-candidatos, temos mais 5, e como eu disse, a Festa da Democracia, acho importantíssimo que todos que estiveram aqui hoje, independente da sua escolha, do seu lado, assistam às outras também, simplesmente para olhar as ideias e compor, né, olhar para os outros pré-candidatos. Se você me permitir, provavelmente tem um número bastante grande de perguntas que não foram possíveis em virtude do tempo. Mas eu tenho a impressão que, quando candidatos, vocês farão uma outra rodada de conversa, de entrevista e etc. Eu até gostaria de, naquilo que me respeita, se essa eu não pude responder essa aqui, para mim não tem essa de questão difícil ou não difícil, eu tenho que responder com muita sinceridade, não é, e com muita honestidade. Que isso eventualmente seja colocado numa outra rodada que vocês eventualmente possam fazer. Eu tenho aqui uma solicitação do Éder Santana, que os pré-candidatos possam colocar um canal de comunicação ao qual eles possam democraticamente buscá-los, né, procurá-los e solicitar essas respostas, né, além do nosso aqui, para a gente poder... Eu tenho uma página minha aqui na internet que depois eu posso disponibilizar, e também tem o meu Facebook, que também é público e não tem problema nenhum em estar respondendo aquilo que me foi solicitado. Podemos então, aqui ó, eu vou passar para vocês aqui, vou até mostrar na câmera aqui para vocês, ó, Ferreira Luiz Tarcísio. Se alguém puder colocar nos comentários, por gentileza, vou colocar aqui na câmera, só um minutinho que eu vou colocar para vocês. Temos aí mais alguns segundos. Vou mostrar para vocês aqui que nós temos um meio de comunicação que pode ser acessado por vocês aí através... Opa, tá aqui, ó, meio fugiu. Aqui achei. Ó. Ferreira Luiz Tarcísio, é isso mesmo? Exato. Olha lá, acendeu aqui.
Opa, tem um cachorro lá, né? Então, pessoal, agradecer a todos vocês aí, se já puderem, se alguém puder colocar nos comentários aí esse Instagram, Facebook, para todas as pessoas poderem enviar perguntas, por que não até solicitações, né, para um pretenso futuro governo. Tarcísio Ferreira. Tarcísio, mais uma vez eu quero te agradecer. Eu que agradeço pela possibilidade de vir aqui dialogar com esse público todo da Prata. Confesso que eu estava um pouco nervoso, é uma grande responsabilidade que a gente assume aqui, mas eu quero dizer também que a gente está fazendo tudo isso pelo amor que nós temos em Águas da Prata, e queremos que as coisas estejam, deem certo, funcionem de verdade. Então, vou falar isso em todas as entrevistas. Quero dizer que Águas da Prata merece essa iniciativa, porque é uma cidade a qual nós estamos aí, nós somos apaixonados, então nós queremos que as coisas funcionem, e passa pela democracia de uma iniciativa como essa. Não tem dúvida. Mais uma vez te agradeço. Obrigado a você. Pessoal, convido todos vocês aí para a próxima entrevista e espero que tenha sido bacana para vocês, tanto quanto foi para nós estar aqui juntos. O nosso especial agradecimento, o Grupo Destaque 1 agradece a todos vocês por estarem com a gente, e até a próxima entrevista, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.